O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar uma mensagem de esperança, de fé, de otimismo. O programa Visão Espírita recebe hoje, para uma conversa agradável, Edgar Tão, companheiro da Lide Espírita, microempresário, divulgador do Espiritismo. Seja bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, André. Conta com a colaboração também do professor psicólogo André Bordini, escritor, que também traz a sua mensagem. André. O programa Visão Espírita continua o seu estudo sobre a lei de liberdade. Edgar, dentro do estudo da lei de liberdade, existe uma reflexão, considerações dos espíritos sobre consciência. Como podemos definir consciência? André, essa questão é abordada pelos espíritos da revelação, que nos trazem algumas considerações importantes. Dentro da lei de liberdade, a lei de consciência se manifesta também como um atributo da liberdade de pensar e, por isso mesmo, ela é inerente à capacidade, evidentemente, de pensamento do ser humano. Cada um tem a sua própria consciência, isso é indiscutível, não há como reflexionarmos quaisquer considerações ao contrário. E a consciência, então, sendo um atributo individual, ela evidentemente acaba se apresentando com as características próprias desse espírito pensante. O espírito que pensa, evidentemente, tem a sua própria consciência e a consciência, portanto, se elabora à medida da própria maturidade que o espírito pode desenvolver. A lucidez do pensamento acaba se apresentando também na própria lucidez da consciência que esse espírito apresenta. De fato, a consciência tem se destacado como uma capacidade de se manifestar para si e para o mundo. André, como equilibrar isto? Como tratar esta questão do que é a consciência, essa liberdade de pensar? Quando se fala de consciência, ciência é saber. Tomar ciência é saber de alguma coisa. Com é junto. Então, o que é consciência? É saber junto. Na história do Ocidente, do ponto de vista filosófico, o primeiro a formalizar esse conceito, né, de consciência foi René Descartes. O Descartes, quando ele estabelece o cogito cartesiano, ele também estabelece uma separação muito objetiva. Ele tenta estabelecer uma separação muito objetiva entre aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou. Tudo que eu não sou é mundo, tudo que eu sou, sou eu. Então, assim, o que é consciência? É essa percepção de que eu existo. Então, né, eu penso, logo existo. E tudo que não sou eu é o mundo. E o mundo não se confunde comigo. É a partir da noção cartesiana de consciência que vai se construir toda a ciência moderna, né? A ideia de que eu sou, né, um centro que pensa aquilo que está fora de mim e, portanto, o mundo. E, nesse sentido, surge pela primeira vez na história humana, né, da filosofia, a noção daquilo que se chama de sujeito ou subjetividade, né? Jeito vem do latim de jacto, aquilo que se lança, como ele diz, né, se lança para o mundo. Sub é aquilo que está por baixo. Então, aquilo que está aquém ou sub, por baixo, por trás, né, anterior, né, o Heidegger, que é um pensador alemão, vai falar de uma presença. Ele vai separar presença, né, uma presença no mundo. Quer dizer, a consciência é justamente essa condição que abre a possibilidade de conhecer o mundo. Emerge, né, André?
ela, na verdade, é assim. Tem um pensador alemão chamado Husserl, que ele vai falar que toda consciência é intencional. O que é isso, né? Primeira coisa que a gente precisa pensar é que não tem como existir uma consciência fora do tempo. Por quê? Porque a consciência, ela não é, ela vai sendo no tempo. Então, por exemplo, quando eu comecei esse discurso, eu era alguém que agora já é diferente, porque à medida que o tempo vai se correndo, vai fluindo, né, eu vou sendo isso que se lança para o mundo. E eu vou atribuindo sentido àquilo que eu vejo, àquilo que eu sinto, né? Então, eu olho esse copo e a minha consciência diz, isso é copo, isso é água, né? Eu não olho para isso aqui e digo, nossa, o que é isso, né? Então, é uma né? A consciência, ela está ligada, por exemplo, à própria experiência da memória, né? Que a gente tem também. Então, o que é a consciência? É esse saber que eu sou. Quando eu paro para perceber que eu sou, eu tenho uma consciência. E isso vai sendo no tempo. Elaborado. O tempo todo, né? Na verdade, não seria nem elaborado. Vai sendo manifestado e experimentado. Porque não dá tempo de elaborar. É automático. Né? Quando eu olho para isso, não dá tempo de eu pensar que isso é copo. Eu já olho e automaticamente já vem a ideia, né? Copo. Em geral, a gente primeiro sente e depois pensa. Mas isso vem de uma pré-informação de algo pré-estabelecido. E se eu nunca ouvi falar disso e nunca vi isso, imediatamente eu vou olhar para isso e falar, nossa, isso é algo que eu não sei o que é e que nunca vi. Que também é uma forma de atribuir um sentido. Ok? Então, na verdade, a gente sempre sente antes de pensar. Quando eu estou num lugar, primeiro eu sinto, depois eu começo a pensar no que eu sinto. Mas primeiro eu sinto. E isso é consciência, né? É um desdobrar-se, né, dos sentidos daquilo que eu, né, tenho consciência que eu sou em relação ao mundo. Então é sempre eu mundo. Não existe uma consciência sem um mundo para que haja uma consciência de alguma coisa. Chama atenção que o Livro dos Espíritos, né, ele foi escrito em 1857. Nós estamos tratando e falando de assuntos com uma ótica atual, e lá dentro do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ao formular, abre na Lei de Liberdade para falarmos de consciência. Sim. Ele leva as perguntas aos espíritos para que ajude a entender e nós nos entendermos melhor sobre isto na condição de espíritos, que trazemos uma bagagem de outros tempos e que se manifesta agora nesta ação pontual, momentânea, circunstancial que estamos falando. Do instante, né? Do instante. Então, por isso da pergunta, nós trazemos uma bagagem, né, que vai nos dar uma situação atual. E lá dentro desse mesmo estudo de O Livro dos Espíritos, para quem está nos ouvindo, fala assim, mas eles estão falando de espiritismo? Eles estão falando de conceitos espíritas? Sim, nós estamos aqui falando de espiritismo, mostrando que o espiritismo é atual, presente e capaz de participar de todos os diálogos, de todos os estudos. Porém, tem uma questão importante para resgatarmos da nossa última conversa. Né, Edgar? Onde está escrito, já que isto se manifesta instantaneamente, como o André bem colocou, mas ela traz uma carga. E lá dentro do Livro dos Espíritos está escrito, onde está a lei de Deus? Aonde entra Deus agora? A resposta é que a lei de Deus está onde? Escrita na consciência. E agora? Ela se manifesta também nesta livre manifestação? Eu penso, André, a tomada de consciência é irreversível. Me parece que uma vez sabido da coisa, você não perde o conhecimento que você evidentemente adquire.
No exemplo que o Bordini trouxe a respeito do copo d'água, uma vez sabido que se trata de um copo, que se trata de uma água, isso está associado ao teu saber, à tua ciência, ao teu conhecimento, e isso não é perdido, não é? Se nós considerarmos que os espíritos reiteram e afirmam que a lei de Deus está escrita na consciência, nós podemos afirmar, por exemplo, que em existências passadas nós tínhamos, evidentemente, uma consciência como temos atualmente. Entretanto, que esses conhecimentos vão sendo agregados, assomados ao conteúdo consciente que nós, espiritualmente, já adquirimos. Afinal de contas, isso não se perde, não é? É bem verdade que tais conhecimentos podem ficar submergidos em determinadas circunstâncias, não é? É o que talvez possamos falar sobre subconsciente, né, André? Evidentemente, respeitadas as proporções. Submerso, né? Relativamente escondido e que pode, em algumas ocasiões, submergir. A lei de Deus sempre estará em concordância com o momento existencial. Se hoje temos uma definição de Deus que aborda, por exemplo, como atributos de Deus, o amor, a imparcialidade, a infinita misericórdia e bondade, essa não era a consciência de Deus há 2000 anos atrás, que o via, por exemplo, como um Deus castigador, punitivo, como um Deus parcial e assim por diante. A medida da nossa evolução também é a medida da nossa conscientização e, por consequência, da nossa consciência. André, dentro daquilo que nós estamos conversando hoje, e dentro da lei de liberdade, nós identificamos a manifestação da consciência. Ela é livre? Na verdade, é assim, ó. Ela não é nem uma coisa nem outra. Ela não é nem totalmente aprisionada, mas também não é totalmente livre, né? Quando a gente fala de consciência, ele falou assim, eu sei que isso é um copo, né? Mas ao mesmo tempo eu só sei que é um copo porque alguém em algum momento inventou isso e deu a isso o nome de copo, porque isso não surgiu da natureza como sendo copo e não tinha escrito lá copo, e a linguagem é uma criação humana também. Então toda consciência também é a consciência de um dado horizonte histórico, né? Se isso aqui chamasse X, não é um nome em alemão, sei lá, alguma coisa, alguém diria, a gente não entenderia, né? Então aí entra as questões da linguagem. Toda consciência é simbólica. Então, por exemplo, quando a gente fala de pensamento, né? O que é o pensamento? Ninguém sabe, né? A medicina, por exemplo, ela consegue explicar como se dão as sinapses, né? Os fenômenos bioquímicos que acontecem no sistema nervoso central, como que as nossas percepções vão levando isso para o cérebro. Agora, como que isso se transforma em pensamento? E o que é o pensamento? Ninguém nunca conseguiu ninguém nunca conseguiu realmente conceituar. Por quê? O dia que fizer isso vai ganhar o prêmio Nobel, né? E isso é mais misterioso do que a própria origem do universo, etc, né? Quando o Edgar fala a definição de Deus, né? Não tem definição de Deus. Porque definir é limitado. Quer dizer, definir. Finir é dar um final. Se eu defino, eu dou um final. E se Deus é infinito, é impossível defini-lo. Porque se eu estou definindo, ele já deixa de ser Deus, porque ele deixa de ser infinito. Então, assim, não tem como definir. E aí a gente vai lá no Antigo Testamento, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ora, se ele é a imagem e Deus não tem forma, então nós também não temos. Essa nossa forma é passageira. Então, essencialmente, nós somos algo que não tem forma. Começa aí. E se nós somos semelhantes a Deus, não iguais, mas semelhantes, e Deus não tem como definir,
Espírito também não tem como definir. Isso que nós somos é alguma coisa que a gente intui mais ou menos o que seja, mas que também não tem como definir. Toda e qualquer tentativa de definir vai ser uma ilusão pretensiosa de tentar entender uma coisa que é incognoscível, que é imponderável. Então, por exemplo, o Espiritismo responde todas as coisas? Não. Por quê? Porque, principalmente na nossa condição evolutiva, nós não temos uma inteligência, mesmo com a ferramenta do Espiritismo, para entender todas as coisas. Agora, ele é um instrumento importante para compreender um monte de coisas que está aí e facilita a compreensão até um certo limite de um monte de fenômenos. Sim, tudo, não. Né? Então, por exemplo, né, tem uma série de coisas, como, por exemplo, né, o nosso pensamento, como que a nossa consciência se manifesta. A gente pode até tentar descrever, mas conceituar, definir, é impossível. Né? Por exemplo, quando se diz, a lei de Deus está escrita na consciência humana. Para começar, isso já é uma metáfora. Porque quando eu falo que está escrito, não quer dizer que tem lá uma palavrinha escrita. Então já é uma metáfora. Se é uma metáfora, eu preciso interpretar a metáfora porque ela não é exata, ela não é científica, ela não é laboratorial. Então já é uma metáfora. Quando que a gente usa uma metáfora? Quando a gente não tem como explicar uma coisa e o único jeito que a gente tem... Quer dizer, os espíritos mesmos, dada a nossa dificuldade, inclusive simbólica, linguística, de entender esse conceito, eles tentam didaticamente falar, está escrita na consciência. Bom, então é uma metáfora. O que seria se está escrita na consciência? Está lá marcada, né? Mas esse marcado, ele é muito mais intuitivo do que propriamente racional, reflexivo. Então, toda vez que eu faço alguma coisa, que eu falo alguma coisa, e que isso causa em mim um desconforto moral, isso significa que eu estou contrariando as leis divinas. E, inclusive, pode ser que eu viva essa experiência sem entender muito por quê. E aí vai essa outra dimensão da nossa experiência no mundo, que é a dimensão da intuição, e que não tem explicação. Né? Quando a gente, por exemplo, vê alguém e sem explicação a gente simpatiza, sem conhecer aquela pessoa, e aí vem os espíritos, né? Vão falar assim, olha, provavelmente é alguém que você já conheceu no passado. Mas vamos pensar que a maioria dos seres humanos não é espírita, não tem essas informações, e vai viver a mesma experiência, né? Porque isso é da nossa condição, e é do imponderável. Né? E provavelmente então provavelmente eu já vivi com essa pessoa no passado, agora eu não tenho um médium que está lá do meu lado 24 horas. Confirmando ou não, né? O que aconteceu? Não tem isso, né? Então, assim, a teoria espírita, ela conforta minha sede de compreensão a partir de um sistema também de crenças, ok? Que fazem sentido, que são congruentes, que se engrenam, né? Mas que não estão à minha disposição para dar todas as respostas específicas o tempo todo. Né? Então, intuitivamente, eu vou percebendo um monte de coisa, que são os nossos sentimentos. Eu costumo dizer que tem coisas de entender e tem coisas de sentir. Nem tudo que a gente sente a gente entende e nem tudo que a gente entende a gente sente. Por exemplo, a gente entende lá o Evangelho, a mensagem de Jesus, entende tudo, maravilhoso. Mas nem sempre a gente sente o desejo ou se sente em condições de fazer aquilo espontaneamente. Né? Então, é mais difícil do que... Assim, se a gente for pelo senso comum, pelos clichês, pelo pensamento raso, fica tudo fácil. Se a gente realmente se aprofundar nessa questão, é mais difícil do que a gente pode imaginar. É o que falava há pouco da dificuldade de assimilação, né, André? Quer dizer, você trava contato, mas não assimila e não transfere esse saber para o sentir, não é? A Lírio Cerqueira Filho,
de Mato Grosso, escritor espírita, estudioso espírita, psicoterapeuta, ele vem afirmar que nós temos 3 níveis de ignorância dentro do entendimento dele, não é? A ignorância do saber, a ignorância do sentir e a ignorância do fazer. Esses 3 níveis de ignorância são absolutamente limitantes à medida que nós não conseguimos a expressividade que desejaríamos, por exemplo. Então ele fala o seguinte, para que nós superemos a ignorância do saber, a gente se debruça sobre os livros, se dedica aos estudos e pode evidentemente minorar isso. A ignorância do sentir, entretanto, deve advir da nossa capacidade de assimilação desse saber e compreendê-lo para melhor senti-lo, impulsionando a superação desse 3º nível de ignorância, a ignorância do fazer. Porque muitas vezes, é aquilo que o André Bordini falou, no meu entendimento, a gente interpreta o Evangelho, a gente estuda o Evangelho, mas a gente não consegue senti-lo para expressá-lo, para vivê-lo, para exteriorizá-lo. Então, é o que os espíritos afirmam muitas vezes, quando nós temos uma evolução intelectual superior àquela evolução moral que nós também devemos experimentar. Mas voltar um pouquinho, do mesmo jeito que nós projetamos no tempo e no espaço, tá? Eu tenho uma fotografia que você colocou lá de 2000 anos de como se via Deus, depois eu venho para cá, né? 2000 lá atrás com Moisés, 2000 com Jesus, mais 2000 vem o Espiritismo, somando neste processo todo. É claro que é um programa espírita, nós estamos falando de uma percepção espírita. E tudo isto passa pela consciência do mesmo Espírito. Não mudamos, somos, né, como diz a música, ainda somos os mesmos, né? Mas em que momento a nossa consciência, a nossa percepção de tempo, de espaço, de realidade, de verdades, a nossa livre manifestação, porque nós temos direito de livre ou não, de reter isso, aí em que momento isto começa a conflitar com a do próximo? Com a consciência também da livre manifestação do próximo. Porque eu sou um ser social. Eu, uma vez mergulhado no mundo, independente de estar encarnado ou não, a minha livre manifestação vai encontrar a livre manifestação. Por que eu trago isto? Basta ver a dificuldade que existe de um conviver com a liberdade do outro. E isto causa entraves e conflitos das ordens mais diversas, inclusive pode ser dentro de casa, dentro do trabalho, dentro de um país, né? A dificuldade que nós temos de lidar com a liberdade de consciência do outro. Como tratar isto? Como conversar isto à luz do Espiritismo ou à luz de uma consciência moral onde está a lei de Deus? Você está falando de uma ponte, de uma área da filosofia para outra área, né? Quando a gente tenta compreender ou investigar como se dá o fenômeno da consciência, nós estamos numa área da filosofia chamada ontologia, né? Que é descritiva. A gente não conceitua, não define, mas tenta descrever como que o fenômeno acontece, né? Então, nós temos uma consciência que se projeta no mundo e que está com o tempo todo, né? Então, eu estou aqui, mas eu estou sempre no mundo. E esse estar no mundo também não é uma escolha, porque não existe a possibilidade de eu estar, né, fora do mundo. E se eu estiver fora do mundo, ainda assim eu vou estar fora desse mundo, mas eu vou estar num outro mundo. Então não tem como imaginar alguém sem, né, uma extensão. Eu estou sendo claro ou não? Sim, bastante. Então, assim, a gente é sempre no mundo. E como não tem como não ser no mundo, a gente diz que a gente não está no mundo, a gente é mundo. A gente é extensão de mundo, né?
É como se a gente fosse parte dessa mesma coisa aqui, tudo misturado. E ao mesmo tempo que tudo misturado, tudo existe junto. uma consciência de que eu estou aqui atribuindo sentidos às coisas. Em torno de mim há objetos, pessoas e elementos naturais. Né? Então, elementos da natureza, árvores, plantas, etc., objetos, cadeiras, copo, e há pessoas. As pessoas são entes cujo modo de ser é exatamente como o meu. Então, eu atribuo sentidos e as pessoas que estão à minha volta também estão atribuindo outros sentidos e nem sempre esses sentidos são comuns ou congruentes. Então, pode acontecer um conflito de sentidos. Quando isso acontece, e como é inescapável a necessidade de viver juntos, a gente sai da ontologia e vai para um outro campo da reflexão da experiência humana, que é a ética. O que é a ética? É a parte da filosofia que vai estudar a maneira como nós valoramos ou atribuímos valor ao nosso modo de se relacionar com o outro. O Aristóteles, que é o pai da ética, o primeiro a formalizar esse estudo, que escreveu a Ética Nicômaca, etc., ele vai dizer que a felicidade é a busca de uma vida boa. O Aristóteles vai dizer assim, olha, ser feliz é viver uma vida boa. E o que é uma vida boa? Para ele, primeira coisa, é uma vida em que a gente é capaz de pensar o mundo. Então ele vai dizer, um sujeito que nasceu, viveu e morreu, e ele nunca parou para refletir sobre a sua realidade, ele não valeu a pena ter nascido, porque a maior graça, a maior felicidade do homem é a capacidade de pensar sobre si mesmo e sobre o exercício da reflexão, da razão, no caso, na época da filosofia. E viver uma vida em que haja o mínimo possível de conflitos. Como que a gente consegue, então, constituir uma sociedade, uma experiência social, com o mínimo possível de conflitos, desenvolvendo uma moral baseada mais do que na tolerância, que é um dos princípios do movimento espírita deixados por Allan Kardec, trabalho, solidariedade e tolerância. Mais que tolerância, porque quando a gente tolera, também tem uma coisa meio de superioridade. Eu tolero o outro. Já está implícito que o outro esforço, isso, eu tolero. Ele é inferior a mim, ele é bobinho, mas eu tolero. Mais do que isso, a gente tem que ir além. A gente tem que ir para o respeito. O respeito e a igualdade. Mais do que a tolerância. Que é justamente a alteridade, o colocar-se no lugar do outro, a compaixão, a misericórdia pelo outro. Isso já é um passo além da tolerância. O programa Visão Espírita continuará na próxima semana estudando Lei de Liberdade e Livre-Arbítrio. Agradecendo ao Edgar pela presença, agradecendo ao André pela presença, deixando para você que nos assistiu uma semana agradável, alegre, de muita paz, muita reflexão. Seja livre, mas faça da sua liberdade algo de bom para você e para onde você for e levar sempre.